Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus, eu sou supervisor de desenvolvimento da Invertec e gostaria de apresentar um pouco da empresa e os produtos que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos. A Invertec ela é uma empresa de Panambi, ela foi fundada em 2005, então esse ano nós estamos completando 20 anos de história. Começou lá com 2 funcionários, né? Hoje nós já estamos em torno de 100 colaboradores. E o foco da Invertec sempre foi na questão de produção de equipamentos elétricos e eletrônicos, e a gente sempre tentou dar um passo tecnológico neles. Então, sempre tentando já se adequar a essa questão da indústria 4.0, sempre trazer algo a mais do que o mercado estava entregando. Falando um pouquinho a questão aqui de produtos, então, nós temos a questão de quadros de comando, que são principalmente para a questão de agroindústria, então, a unidade de armazenamento de grãos. Parte de instalação elétrica, então a gente entrega o pacote completo, né? Toda a parte de automação, que a nossa grande parceira é a Siemens, então a gente faz, hoje, praticamente todos os quadros de comando que a gente vende é com CLP e HM ou supervisório. Se foi o tempo onde é que você tinha quadro de comando lá com botoeira, cara ia ligar, então já é quase, praticamente tudo por automação. Temos os sistemas de termometria para a parte de armazenagem do grão, desde sistemas automático, digital, sistemas portáteis, tudo tentando adequar à realidade do cliente. E um foco grande que a gente tenta atacar é a questão de quadros de máquina. Então, um dos nossos clientes é a Saur, que depois vai apresentar também. A Griaço, Zamprônio, são uma lista grande, né, que a gente faz os quadros para os fabricantes de máquina. E dentro desses quadros, a gente também trabalha na questão dos componentes controladores eletrônicos, no quadro comando em si, da máquina, e também controladores avulsos. Então, por exemplo, a gente faz controlador até para laboratório de dentista, né? Então, a gente tenta atacar várias áreas diferentes. E uma coisa que eu quero apresentar hoje também é o nosso trabalho que a gente está dando em solução com computação a solução com visão computacional. Falando até dentro da questão dos controladores eletrônicos, a gente sempre tentou resolver o problema do cliente. Então, tem muitos casos em que, vamos dizer assim, o custo do quadro da máquina ou em relação à máquina em si, não cabe tu botar um CLP, uma IHM ou coisa assim, que acaba encarecendo demais o produto. Então, a gente acaba, ou então ele botar com CLP e IHM não atenderia, não geraria a solução que o cliente precisa. Então, fazendo esses controladores eletrônicos, toda a parte eletrônica de projeto, montagem, programação do firmware dentro dela, é todo feito nosso, e 100% personalizado para a demanda do cliente. Então, aqui tem alguns exemplos, que nem aqui a visão de trás do controlador de uma máquina. Então, se tu precisa lá comunicar com o inversor, se tu precisa de um sensor específico lá, aí o link, ou uma combinação específica, a gente gera a solução de acordo, né? E todos esses controladores a gente tenta vincular, a gente faz, realmente todos eles já são conectados, todos têm conectividade de rede, seja Wi-Fi, seja Bluetooth, seja por cabo de rede, com o NBR Cloud. O NBR Cloud é uma plataforma que a gente lançou em 2019 e ela visa, do mesmo jeito que outros fabricantes estão fazendo, a questão de tu integrar todos os equipamentos num lugar só. Que o cliente hoje ele não quer mais acessar um sistema para olhar a termometria, outro sistema para olhar o secador, outro sistema para olhar a X-máquina. Ele quer ter tudo na mão dele. Então, por exemplo, ele quer ter um alerta lá, ele quer entrar num sistema para ver todos os alertas, ver todos os dados, ou até ver essa relação dos dados de uma máquina para outra, e não ver simplesmente o individual. Isso faz parte da decisão, da tomada de decisão, do ter esses dados centralizados. Aqui nós temos até alguns exemplos de telas. Aqui até são pontos no mapa dos clientes que nós já temos integrado no NBR Cloud. Até antes, na apresentação, pedi para o meu colega, ele passou hoje, nós estamos com 412 clientes já conectados nele. E aqui, dashboard, por exemplo, aqui a máquina de limpeza, a nossa termometria, a questão de gráficos da termometria, secadores, relatórios. Então, são só alguns exemplos
das telas que ele tem, e sempre cada equipamento que tu vai querer largar, botar dentro. Então, pode, por exemplo, deu o exemplo do controlador do laboratório do dentista. Se ele quiser ter uma conectividade disso aí, é possível integrar ele aqui dentro, desde que haja a necessidade, né? Então, aqui citando, vai ter toda a questão de visualização de relatórios, emissão de alertas, controle de manutenção, e como os dados estão tudo juntos, tu consegue começar a trabalhar numa análise preditiva dos dados. E um grande trabalho que nós estamos fazendo nos últimos anos é a questão da visão computacional. E não só usando componentes de mercado, mas sim implementando a solução completa, desde usando câmeras de segurança, também buscando uma questão personalizada, que atenda a necessidade do cliente e com um custo acessível. A visão computacional, ela vem para meio que fechar um gargalo que tinha na automação, um buraco que tinha na automação tradicional. Então, por exemplo, tu tinha uma máquina lá com um sensor de temperatura específico, tu tinha lá uma barreira na laser, coisa assim, mas sempre tem aquela parte do processo que tinha que o operador ir lá e olhar, no caso, que faltava um sensor para conseguir automatizar uma parte do processo. E a visão computacional, então, ela entra num sentido assim, de tu eliminar essa necessidade de intervenção do operador. Então, por exemplo, o operador pode ser que tenha dias que ele esteja acompanhando lá o processo direto, mantendo tudo certinho, e tem dias que pode ser que ele não esteja com vontade e não vai lá olhar o que está acontecendo. Tu tem um sistema automatizado? Não, ele sempre vai fazer isso aí em tempo real. Então, isso já garante um aumento da confiabilidade e a questão da redução de riscos, porque tem muito lugar que às vezes precisa de uma inspeção visual, que não é um local próprio para alguém estar lá, que existe o risco de sofrer um acidente, tu precisa de uma permissão de trabalho ou coisa assim, que já é um local ali que pode ter algum risco para o operador. Então, aqui vamos trazer um case que a gente está trabalhando juntamente com a Agriaf. A máquina de limpeza deles, aqui, por exemplo, a gente pode ver todos os decks, para quem não conhece, aqui dentro estão as peneiras. E, por exemplo, uma das etapas da operação dela é o operador olhar internamente como está a ocupação das peneiras. Então, para ele saber se a máquina ela realmente está com folga, se ela está com uma peneira lá entupida, alguma coisa, que ele precisa fazer alguma regulagem, ou se numa dessas já está jogando o grão fora, junto com o descarte. E isso seria, no caso, um local de difícil de acesso, ou seja, já precisa de uma permissão de trabalho, já precisa o cara ter um treinamento para poder chegar no local, pouca iluminação e é necessária essa intervenção. Então, por exemplo, aqui uma imagem interna da máquina. Então, por exemplo, aqui na lateral ele vai ter as janelinhas, onde é que teria, por exemplo, pegar uma lanterna, olhar para dentro e tentar identificar o que está acontecendo. Só que uma coisa é botar a câmera lá dentro. O segundo passo é tu realmente identificar o que é grão e o que é sujeira. Então, por exemplo, aqui a área que está destacada em amarelo é a área que ele identificou que é grão realmente, que está esse percentual de ocupação do grão, e aqui embaixo a parte de impureza que ela está levando fora. E tu tendo esse valor identificado, não precisa alguém ficar olhando essa imagem aqui. Tu pode fazer um sistema automático, onde é que ele identificar que tem grão aqui próximo à parte de baixo da peneira, ele já emite alerta, tá sendo uma sirene, para a operação, tudo com uma personalização do projeto. E uma vez que esse controlador ele também é integrado ao cloud, aqui está a tela de visualização dele, então onde é que a gente tem toda a questão de acompanhamento da máquina, controle de manutenção, aqui nos relatórios, onde é que a gente vai ter todos os sensores vinculados a ele, né? E aqui também um histórico para tanto acompanhar em tempo real, como saber o que aconteceu, por exemplo, que até pegando um gancho das falas das apresentações passadas, tu pega pro operador, vai simplificar que é uma tarefa a menos que ele vai precisar fazer na operação. Então, a gente consegue aliviar a operação da máquina. E pro gestor, quem sabe, ter essa informação e poder correr para trás e saber o que aconteceu dentro da máquina, é a informação que ele precisa saber para tentar bater, por exemplo, que se na coleta de grãos lá ele teve 2% de impureza, mas na hora de pesar o bag da impureza deu 6%, por exemplo. Então, a gente simplifica a operação
e dar o dado para o gestor depois para mais necessários. Outro serviço que a gente está trabalhando com a questão de identificação de placas, então isso aqui é uns trabalhos que a gente está estudando dentro de unidades de grão, então, por exemplo, tu consegue automatizar a questão de, entrou um caminhão na unidade, por onde que ele pode passar? Por exemplo, eu sei que lá está a câmera 20, lá ele não pode passar na frente, que é a área de descarga dos silos, e poderia ser um risco de segurança, no caso, né, dos grãos. Então, uma vez que tu consegue identificar, a gente pode integrar isso com o sistema da unidade e fazer esse controle automatizado, né, para ter aumentar a segurança interna e desde a questão de rastreabilidade, né? Tu saber realmente onde que foi e não simplesmente a imagem estática, mas sim já, por exemplo, a placa, né? Um outro trabalho que a gente trabalhou foi nessa questão de identificação de EPIs. Então, isso aqui é uma POC que a gente fez para identificar tanto a presença como a ausência de algum EPI. E isso é uma realidade praticamente de todas as empresas hoje, né? E em algum lugar é necessário algum tipo de EPI. E hoje sempre acaba sendo a responsabilidade disso ou o gestor dessa pessoa ou o técnico de segurança. Então, nós estamos trabalhando isso, tentando desenvolver soluções personalizadas para cada ambiente, porque cada local tem suas particularidades, são EPIs diferentes, são locais diferentes, gerando uma solução para essa área aí, que é uma grande necessidade, né? Aqui um exemplo também com outras câmeras, que nem foi comentado também a questão, nem tudo a gente resolve com câmera colorida. Então, assim, a visão computacional, geralmente a gente começa falando na questão de tirar o que o operador faz. Então, a gente está falando uma imagem colorida. Agora, pode ser que seja um local escuro, pode ser uma particularidade do processo, que, por exemplo, aqui é uma câmera de distância. Então, o destaque aqui para a roda do caminhão, em contraste ao chassi dele, que está a uma distância deslocada, né? Então, cada problema tem também uma câmera ou uma solução adequada, né? Aqui a situação também, usando uma câmera de distância, identificando a questão de rodas e paralamas. Foi outro trabalho que a gente fez conjunto para a validação. E último trabalho aqui que a gente vem trabalhando também nessa questão de identificação com visão computacional, a questão de identificação de grãos, que é para facilitar essa questão de... Hoje também vai fazer a coleta, é sempre manual, no caso, um técnico vai lá, faz a análise daquele grão. Então, trabalhos que a gente fez em cima disso para automatizar esse processo. E, em geral, a pergunta que eu queria... ponto que eu queria deixar, assim, a Invertec quer saber qual a melhoria que ela pode fazer para a sua empresa ou produto. A gente sempre tenta trazer a tecnologia aplicada exatamente ao problema do cliente, não simplesmente pegar soluções prontas e tentar pegar. Então, a gente foca muito nessa personalização. E queria deixar aqui meu e-mail, e se alguém quiser conversar comigo, estou à disposição. Perfeito. Obrigado. Okay.